A condição para ser arrebatado. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o levou para si. Gênesis 5, versículo 24. No Velho Testamento encontramos dois arrebatamentos, figurando o futuro breve arrebatamento da Igreja de Cristo. Os arrebatamentos de Enoque e do profeta Elias foram os protótipos do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. A condição para ser arrebatado. Na parábola das 10 virgens, Jesus ilustrou uma parte da igreja visível, figurada nas 5 virgens prudentes, destacando a igreja do arrebatamento. Nas 5 virgens insensatas, contextualizadas no servo inútil da parábola dos 10 talentos, Jesus ilustrou a parte da igreja que passará pela grande tribulação. O versículo introdutório desta meditação nos apresenta a condição para sermos arrebatados: andar com Deus. Este andar com Deus significa ser contagiado com a natureza de Cristo pelo nascimento espiritual. Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23 nos mostra como isso acontece. Vamos à leitura dos versículos. Cristo, segundo a sua vontade e iniciativa, nos gerou pela palavra da verdade para sermos as primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Sendo de novo gerados não da natureza humana, mas da natureza espiritual pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Com esta natureza, pela palavra de Deus, o seguidor de Cristo ganha a natureza do membro do corpo de Cristo, como também membro da sua noiva, ou seja, da noiva do Cordeiro. No tabernáculo dos cultos a Deus no Velho Testamento, foi criado o candelabro, com 7 pontas. Em cada ponta havia uma candeia com uma luz permanente alimentada com azeite. Em Apocalipse 1:20, Jesus comparou a sua igreja noiva com as 7 pontas do candelabro, dizendo com isso que a natureza da igreja é viver permanentemente na unção do Espírito Santo até a vinda do noivo, como foi destacado no azeite nas vasilhas das 5 virgens prudentes. Mateus 25, versículos 8 a 10. Uma pergunta: pode o verdadeiro cristão perder a salvação? Outra pergunta: pode os nossos filhos alterar o DNA da nossa paternidade? Isso é impossível. Questionamentos: por que muitos cristãos se desviam da fé cristã? A palavra cristão se aplica aos que ganham a natureza de Cristo no novo nascimento espiritual. Lembrem-se que o termo crente significa o religioso sem a intimidade espiritual com Cristo. A ausência da natureza espiritual de Cristo na vida do crente o torna volúvel. Aí surge outra pergunta: pode um cristão de fato e de verdade perder a natureza espiritual de Cristo nele? A partir dos 11 anos de idade, eu pedi a Deus que a duração do meu futuro casamento fosse até que a morte nos separe. Este é o casamento das relações entre um homem e uma mulher. O casamento entre Cristo e os cristãos não se enquadra nessa condição, pois o nosso corpo da ressurreição viverá para toda a eternidade. Por isso, no casamento entre Cristo e sua igreja, esta colocação, até que a morte nos separe, não tem lugar. Depois que experimentamos a vida com Cristo, jamais queremos nos desfazer dela. A nossa fé em Cristo não nos isenta das nossas fraquezas enquanto vivermos neste corpo. A nossa formação de caráter nos leva a admitir sempre quando erramos.
O rei Davi foi um homem cheio de fraquezas, mas o seu reconhecimento e confissão delas a Deus, conforme registrado no Salmo 51, o seu reconhecimento das fraquezas e os pedidos de perdão pelas misericórdias de Deus, fez dele um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, versículo 22. Somente o ser humano controlado pelo espírito das trevas é que, ao invés de admitir os seus erros, usam bodes expiatórios para jogar a culpa dos seus crimes. A lei que controla a igreja noiva de Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as concupiscências da carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Se o Espírito de vida em Cristo Jesus controla a igreja, sua noiva, o cristão de fato e de verdade não precisa da lei de Moisés para controlá-lo, pois a lei mosaica é para punir infratores. Se você é um crente rebelde, aí então está nas malhas da lei de Moisés, pois não há nenhum juízo para os que estão em Cristo Jesus. Eva tinha a mesma natureza de Adão por ter sido formada de um pedaço dele. O cristão de fato e de verdade também foi formado das entranhas espirituais de Cristo. Se Eva foi um clone de Adão, a igreja noiva de Cristo é um clone espiritual de Cristo. Enoque andou com Deus, e Deus o levou para si. As 5 virgens prudentes figuraram a noiva de Cristo no arrebatamento, por viverem todos os princípios recomendados pelo noivo. A igreja de Cristo será arrebatada por ter a mesma natureza dele.